Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Ronilson e esse é o canal Ronilson Futebol Clube. Vou trazer aqui para vocês a convocação da seleção brasileira para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Essa aqui é a última convocação antes da convocação final, onde a gente vai ter aí todos os jogadores que vão para a Copa do Mundo. Aqui tivemos algumas surpresas, né? E algumas convocações aqui estão dentro do normal, dentro da normalidade. Começando aqui pelo goleiro. A gente tem o Alisson no gol. Ok, Alisson, goleiro do Liverpool, titular, incontestável na seleção? Talvez, mas aí tu vai convocar quem para ser titular no lugar do Alisson? O Alisson dá para passar tranquilamente. Cara, o Bento, para falar a verdade, eu não sei o que eu te falo do Bento, porque eu não gosto do Bento na seleção brasileira. Essa é a verdade. Não acho que o Bento seja jogador aí para ser convocado com tanta frequência aí na seleção, né? Na última convocação ele ficou de fora, se eu não me engano, foi o Hugo Moura, Hugo Souza do Corinthians, ou ele foi convocado para ser titular, não me recordo agora muito bem da última convocação. E temos o Ederson, que saiu lá do Manchester City, hoje joga lá no Fenerbahçe, lá na Turquia. Goleiro, tudo ok, a gente sabe que o Alisson é titular aí, só se der algum problema, alguma contusão, alguma coisa do tipo, que o Alisson não vai ser nosso goleiro titular da Copa do Mundo. Sobre os goleiros, muitas críticas aí. Acredito que somente pelo Alisson não ser um pegador de pênalti, né? Tal fato que muitas pessoas cobram aí a presença do Hugo Souza na seleção, porque, convenhamos, ele é um pegador nato aí de pênalti. Fora isso, tudo ok. Para os zagueiros, cara, começa aqui as surpresas, né? A gente tem o Bremer, convocado para a seleção, o Bremer da Juventus, já havia sido convocado em outras oportunidades, estava de fora, agora está convocado, está jogando bem na Juventus, é um bom zagueiro, para falar a verdade, eu gosto do Bremer. A gente tem o Danilo, e cara, te falar, é, o Danilo na seleção brasileira como zagueiro, eu não sei se ele vai jogar como zagueiro, se ele vai jogar como lateral, até porque o lateral aí é o Wesley, né, lateral direito. O Danilo no Flamengo hoje, ele vem jogando mais como zagueiro do que como próprio lateral. Detalhe, ele é reserva para a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Pereira que é outra convocação aqui na seleção brasileira. Léo Pereira titular do Flamengo. Justo está na seleção. Se o Danilo vai que é reserva, Léo Pereira, para fazer justiça, tem que estar também na seleção brasileira. Gosto do Léo Pereira, inclusive, acho que um zagueiro aí que mantém um bom nível já tem um bom tempo. Então, por esse motivo, eu não critico a convocação do Léo Pereira na seleção brasileira. O outro que apareceu aqui que não é surpresa para ninguém é Gabriel Magalhães, ok, vem fazendo uma temporada gigantesca, na minha opinião, ao lado do Saliba. São os dois melhores zagueiros da Premier League na forma geral, independente dele jogar junto ou não, na minha opinião. Gabriel Magalhães, individualmente, é o melhor, se não um dos melhores zagueiros da Premier League na atualidade, talvez do mundo, poderia estar exagerando. Das principais ligas, eu acho que o Gabriel Magalhães hoje seria titular em praticamente todos os times, se não em todos, na sua grande maioria. Posso estar falando alguma besteira aqui, mas o que o Gabriel Magalhães vem jogando é brincadeira, viu, amigos? O Marquinhos, cara, titular da seleção, titular do PSG, por mais que não venha fazendo grandes temporadas aí, dignas de Marquinhos, que a gente sabe que o Marquinhos aí é um grande zagueiro, um excelente zagueiro, homem de confiança e tem tudo para ser nossa dupla de zaga, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Se nenhum dos dois machucar, e eu espero que não, essa será a nossa dupla de zaga para a Copa do Mundo. O Ibanes, que eu não falei dele ainda aqui, eu deixei por último por ser o que mais me surpreendeu aí. O Ibanez já foi convocado para a seleção, acho que na época do Dorival Júnior, salvo engano, o Ibanez foi convocado para a seleção. Volta agora com o Ancelotti, é um teste aí para a Copa do Mundo. A gente está sem o Militão, que está machucado, então abre oportunidade aí para convocar mais alguns zagueiros para serem testados aqui
na seleção brasileira. Se você estiver olhando aí que eu estou um pouco olhando para baixo, é porque eu estou olhando aqui a convocação para passar para vocês aí tudo certinho, tá? Vamos para lateral. Alexandre, ótimo. Ótimo não. Bom, é o que temos. Não consigo imaginar aí o lateral esquerdo hoje que seja incontestável para tomar essa vaga do Alexandre. Aqui a Casé colocou o, o Danilo como zagueiro, porque ele está atuando como zagueiro, né? Mas a gente sabe que hoje o Danilo é reserva no Flamengo sendo zagueiro, mas posição de origem dele é lateral, ou seja, aqui seria Alexandre, Douglas Santos, Wesley e Danilo. Muita gente colocou aí o Danilo como lateral. A Casé colocou aqui ele como zagueiro. Vamos indo para as laterais agora. A gente tem o Alexandre, né, que eu já acabei de comentar. É um homem de confiança, é um jogador seguro. O problema é que esse Alexandre aí vai ter que marcar Mbappé, vai ter que marcar Olise, vai ter que marcar Doué, vai ter que marcar hora e outra Barcola, entendeu? Então não sei se ele vai dar conta do recado. Espero que sim. Não acho um jogador ruim, é um jogador que mantém sempre seu nível ali. Não é, nossa, que estrela que é o Alexandre, que jogando hoje no futebol brasileiro, mas é um jogador bastante regular dentro daquilo que ele pode estar oferecendo. Então, não há muita contestação aí do Alexandre. Douglas Santos é o nosso outro lateral. Douglas Santos é lateral esquerdo? Falhou a memória, mas eu acho que ele é. Acho que é direito é o Danilo e o Wesley, esquerdo Douglas Santos e Alexandro. O Douglas Santos tá lá no Zenit, para falar a verdade, não acompanho, até porque para acompanhar o campeonato da Rússia tu tem que estar com muito tempo sobrando, viu? Porque não joga mais Liga dos Campeões, Europa League, Conference League, não joga mais nenhuma grande competição europeia. Então, acredito que pouca gente aqui, ou quase 1% das pessoas aqui apenas, acompanham o futebol russo, né? Então, Douglas Santos, às vezes que veio para a seleção brasileira, representou, jogou bem, fez jus aí, vale a pena aí esse teste antes da Copa do Mundo. O Wesley, cara, o Wesley saiu do Flamengo jogando como lateral direito, de origem. Hoje, lá na equipe da Roma, que joga com três zagueiros, ele joga mais como um ponta esquerda, inclusive fez um gol. Eu acho que foi esse final de semana, ou foi o final de semana passado, fez um golaço com a bola lá no ângulo. Vem jogando bem, porém não vem jogando na sua posição de origem. Então não sei o que que o Ancelotti pensa aí pro Wesley na seleção, se ele vai trazer ele de volta para sua posição de origem, jogando na lateral direita, ou ele vai manter como ala, que eu acho muito difícil, que a gente é muito bem servido de atacante. Nossa briga aqui é lateral, acredito que meio-campo também é onde a gente mais peca. Zagueiro, na minha opinião, estamos bem servidos. Goleiro também estamos bem servidos. Atacante, nem se fala. Muitos jogadores aí de nome e importantes ficaram de fora da convocação para atacante. Vamos lá agora para o meio-campo. A gente tem Andrei Santos, ex-Vasco, que está jogando muita bola lá no Chelsea. Vez ou outra é titular, até porque não tem como tu disputar a titularidade com Caicedo e com Enzo, né? São dois monstros ali do Chelsea. Caicedo joga muita bola e o Enzo eu não vou nem falar aqui porque acredito que 90% de vocês conhecem aí o futebol que joga o Enzo Fernandes. Então, o André Santos é uma figurinha carimbada. Ancelotti gostou muito de trabalhar com ele e acredito que já está garantido na Copa do Mundo. O Casemiro, cara, também não tem muito o que se falar, ficou de fora de outras convocações aí quando ainda não era Ancelotti. Ancelotti, desde a primeira convocação, trouxe o Casemiro. E é isso, vamos ter Casemiro na Copa do Mundo. E eu gosto, tá? Do Casemiro na Copa do Mundo. Vamos lá, agora que a gente tem algumas surpresas. O Fabinho não é surpresa, veio na última convocação. Meio que aquele desabafo do Casemiro na penúltima convocação, sem ser essa que a gente passou em. Acho que foi na convocação de outubro, foi de setembro. Teve um desabafo do Casemiro lá naquele jogo contra o Japão, falando que precisava de um homem mais de contenção no meio-campo e tal, né? Depois disso, veio Fabinho para a seleção brasileira. Acho um bom nome, jogou muito no Liverpool. Hoje tá lá na Arábia, tá no Al Ittihad. Não estou acompanhando o Fabinho, acompanho o futebol árabe, mas não o clube que eu menos acompanho lá é o Al Ittihad. Eu acompanho muito o Al Hilal, o Al Ahly, o Al Nassr. O Al Ittihad é um dos poucas vezes aí
eu consigo acompanhar. Danilo, do Botafogo, cara, vem fazendo um campeonato ok, um ano ok. É mais um jogador de teste, né? O Danilo aí na seleção brasileira. Acredito que ele não vai ser convocado para a Copa, a não ser que se prove muito nesses dois amistosos que ele vai jogar. Até porque foi deixado Bruno Guimarães de fora, foi deixado Paquetá, que será se perdeu a vaga, o Paquetá? Acho difícil. No West Ham ele sempre vinha sendo convocado, veio para o Flamengo. Convenhamos que ele não está jogando aí em alto nível ainda. O Paquetá, por mais que eu goste do Paquetá, ele não está jogando aí em alto nível. Pode ser que ele deixe essa vaga em aberto e o próprio Andréas Pereira do Palmeiras também. São três jogadores aí de nomes, três jogadores que vinham sempre sendo convocados para a seleção brasileira e que não foram convocados agora. E abriu essa vaga para o Danilo. E para fechar aqui, acho que a maior surpresa do meio-campo é o Gabriel Sara, eu acredito que até mais que o Danilo. Surpresa sim, para quem não vem acompanhando o futebol com frequência, né? O Gabriel Sara tá na Turquia, quem quiser criticar, Ronilson, trouxe um jogador da Turquia? Trouxe. Tá jogando no Galatasaray, tá jogando muita bola, inclusive no Galatasaray. Para mim, vale aí o teste. Acredito que é um jogador aí que dá para ser testado, até porque a gente tem espaço, a gente não tem um meio-campo aí definido, a gente não tem um meio-campo que tenha unanimidade, né, nas convocações, então acredito que com esses três jogadores que eu citei, Paquetá, Bruno Guimarães e Andrés Pereira fora, abre espaço para testar jogador. Então, testar Danilo, Gabriel Sara nesses dois amistosos aí vai ser bem interessante para ver se dá para aproveitar algum dos dois ou quem sabe os dois para a Copa do Mundo. Agora vamos aos atacantes. Aqui sim a gente teve bastante surpresa. A primeira surpresa, surpresa entre aspas, né? É o Endrick que já vinha aí desempenhando um bom futebol no Lyon, desde janeiro, quando se transferiu para a equipe do Lyon, vem jogando bem, foi eleito mês passado o melhor jogador do campeonato francês. Então, o Endrick não é surpresa, mas é novidade, tendo em vista que ele não vinha sendo convocado para as últimas é, para as últimas convocações da seleção brasileira, até porque ele não estava jogando no Real Madrid, então não faz sentido ele ser convocado sem estar jogando. Ok? Celote acertou, trouxe o Endrick para testar. Gabriel Martinelli, por mais que não venha fazendo uma das suas melhores temporadas lá no Arsenal, vem jogando bem também quando entra. Algumas vezes aí fica na reserva, mas quando ele entra bem. E é um jogador que joga bem com a camisa da seleção brasileira. Então, o Gabriel Martinelli, na minha opinião, tá com uma vaga também garantida para a Copa do Mundo, a não ser que se machuque ou aconteça algo aí fora da normalidade, né? O Luiz Henrique, lá da Rússia, eu pensei que ele não iria mais ser convocado para a seleção brasileira. Foi convocado, na última convocação eu acho que ele não veio, ele veio agora nessa. Contra a França, eu acho que vai dar um bom teste aí para ele, né? E não é surpresa para mim, mas é um nome aí que eu não esperava para essa convocação. Eu esperava que ele estaria na Copa do Mundo, mas não na convocação, tendo em vista que ele já se provou na seleção brasileira, mas talvez ele não tenha se provado ainda com o Ancelotti. O Ancelotti queira ver aí seu trabalho de perto novamente. O Matheus Cunha, cara, que aqui aparece na lista de atacantes, ele vem jogando no Manchester United como meia, né? Ele mesmo já falou que prefere jogar no meio do que de centroavante, por mais que seja aí. Eu conheci ele no Leipzig jogando como centroavante de origem, tem até um golaço que ele faz, eu não me recordo se é contra o Hoffenheim agora. Dribla um jogador, dribla outro, mete a cavadinha por cima do goleiro, golaço. Lembro muito bem desse jogo, eu estava assistindo. Depois rodou por outras equipes, parou no United e lá vem jogando um grande futebol. O time do United inteiro vem jogando bem, por incrível que pareça. O Rafinha, figurinha carimbada aí, não estava na última convocação por estar machucado, mas esse aqui é um dos jogadores que tem seu passaporte garantido para a Copa do Mundo. Vinícius Júnior, ok? Na seleção não é aquilo que a gente espera, mas é um jogador grande, um jogador de nome, um jogador que tem que estar na seleção brasileira. Titular absoluto? Não sei. Acredito que não entrega tanto na seleção como a gente espera que ele entregue, né? Mas é um jogador indispensável para a seleção brasileira. Deixei por último Igor Thiago, que é uma grata surpresa, uma surpresa boa.
Eu, particularmente, não conhecia Igor Thiago, agora ele está lá jogando no Brentford, é o vice-artilheiro da Premier League, atrás de nada mais, nada menos que Haaland. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, ele acabou de fazer um gol, né? O gol da. Deixa eu ver quanto é que tá o jogo. Tava 2-1 pro Brentford. O gol da vitória, temporariamente, estava sendo marcado por ele. Agora o Wolves empatou. O jogo tá terminando aqui 2-2, mas o Igor Thiago marcou mais uma vez aí. Um jogador que vem jogando bem, já com uma certa frequência, não à toa é o vice-artilheiro da Premier League. Convocação merecida. É um bom teste para a seleção brasileira, lembrando que a gente tem aí jogadores que ficaram de fora que poderiam ter sido convocados pro lugar dele. É o jogador do Cruzeiro, meu Deus. Caio, alguma coisa? É o KC lá, Caio Jorge. Caio Jorge. A gente teria o próprio Igor Jesus e Igor Thiago aí, jogadores que poderiam ter sido testados. Optou por levar o Igor Thiago, até porque muita gente já havia pedindo Igor Thiago na seleção. E eu acredito que o Igor Thiago não fica no Brentford para pós-Copa, né? Quando acredito que quando acabar a Copa do Mundo, independente dele ir para a Copa ou não, acredito que ele vá para um time aí de maior expressão, até porque é um jogador que vem jogando bem, se destacando lá na Premier League. Temos o Ryan aqui, que também é uma grata surpresa. O Ryan, cara, assim, o que que a gente pode falar do Ryan? Chegou muito bem lá na equipe do Bournemouth, já chegou fazendo gol, fazendo assistência, decidindo o jogo, indo para cima. E pelo que eu conheço do Ryan, ele é um ponta que pode jogar como centroavante. Tal que no Vasco, aqui no Brasil, quando ele ainda estava na equipe do Vasco da Gama, ele jogava muito de ponta, né? Aí depois ele pegou a titularidade do Verratti, quando o Verratti não vinha desempenhando mais um papel tão fundamental assim na equipe, pegou, assumiu a 9, né, do Vasco, 9 entre aspas, ele assumiu lá a vaga de centroavante e destruiu. Ele não, o grande diferencial do Ryan, se tiver precisando de um jogador que tenha personalidade, ele vai aparecer, ele vai pegar a bola na zaga, ele vai puxar contra-ataque, ele vai aparecer na área para cabecear, ele tem um bom chute de fora da área, ele tem uma boa finalização dentro da área. Então o Ryan é um jogador que tem bastante recurso. Não sei se vai para a Copa do Mundo esse ano, mas acredito que o Ryan, junto com o Endrick, com o próprio Vinícius Júnior, João Pedro, são o futuro aí da seleção brasileira. E por último, né, que o Ancelotti até esqueceu lá de convocar no ao vivo João Pedro. Ele encerrou a convocação, depois falou: epa, pera, vem cá. Tem o João Pedro aqui que eu esqueci. João Pedro também, na minha opinião, hoje é o nosso 9 titular da seleção brasileira. Não é surpresa alguma, já vem jogando bem há algum tempo, né? Chegou no meio do ano, saiu das férias direto pro Chelsea, abriu mão das férias, né? Já foi pro Chelsea lá no Mundial de Clubes, entrou, resolveu, fez gols importantes e hoje é um grande jogador aí. E sem sombra de dúvidas, é um dos futuros da seleção brasileira. Agora a gente vai falar de algumas ausências aqui da seleção brasileira. A gente teve a ausência principal aqui, Neymar, é claro, né? Acredito que todo mundo tinha a expectativa do Neymar ser convocado para a seleção hoje. Alguns acharam bom que ele não foi convocado, outros acharam ruim. Eu sou do time que achou ruim para mim. A seleção precisava do Neymar, mas acredito que ele estando 100% para a Copa do Mundo, coisa que o Ancelotti disse que ele não está, e talvez realmente ele não esteja, talvez ele ainda consiga cravar uma vaga aí para a Copa do Mundo. Outra ausência que a gente tem aqui é do Richarlison, que vinha sendo figurinha carimbada praticamente em todas as convocações da seleção brasileira. Fez um gol ontem no Liverpool. Eu pensei, cara, lá vai Richarlison de novo para a seleção brasileira. Mas o Ancelotti deixou ele de fora. Eu não sei se para testar outros jogadores ou o Ancelotti não vai mais levar ele para a Copa. Muitas dúvidas estão no ar. Mas eu quero que você me diga aí o que você achou da convocação da seleção brasileira. Eu achei uma convocação bem coerente, para falar a verdade. Alguns nomes que eu não me agradei aqui foi o do Danilo. Na convocação passada ele foi convocado para ser zagueiro. Eu acredito que nessa em questão a gente está muito bem servido de zagueiro. E se for para convocar alguém para lateral, acredito que temos outros nomes aí na lateral que possa ter mais
poder de decisão na seleção brasileira hoje dentro do campo, porque muito se fala que a convocação do Danilo hoje é para o extracampo, é por experiência, é para fazer parte do grupo, que é um grupo relativamente jovem, né? Mas para isso a gente já tem jogadores cascudos, jogadores com experiência, como é o caso do Alisson, que já está um tempo na seleção, Casemiro, próprio Fabinho. A gente já tem ali também o Rafinha, que é um jogador mais experiente. A gente tem o próprio Alexandro, né? Lateral. Então, particularmente, eu não entendi muito a convocação do Danilo, a não ser que seja só para estar lá junto com o grupo. Não vejo ele entrando aí de titular na lateral. Digamos que o nosso titular Wesley se machuque. Aí vai entrar Danilo para marcar o Olise, por exemplo. O Mbappé, entendeu? Harry Kane. Harry Kane até o que porque é centroavante. Pega um jogador ali mais veloz pela ponta, o próprio Doué, Olise, Barcola, Mbappé, entendeu? Não vejo o Danilo hoje com esse perfil defensivo aí, principalmente na lateral, para ser convocado para a seleção brasileira. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, já te inscreve aqui. Tudo do mundo do futebol você vai encontrar aqui no canal Ronilson Futebol Clube. Valeu e até o nosso próximo vídeo.